Situação de alerta contra o Zika vírus. O governo intensificou a campanha de combate ao mosquito da dengue e pede a ajuda da população. Infectologistas ouvidos pelo Tribuna Notícias tiram as principais dúvidas sobre os riscos de epidemia e formas de prevenção. Cresce a procura por repelentes, mas é preciso saber usar. Além da quantidade, fique atento ao princípio ativo de cada fórmula. Há diferenças para crianças, adultos e gestantes. Homem é preso acusado de violentar 3 crianças. As vítimas eram netos da namorada do acusado. Acidente com morte na saída de terminal de ônibus em Vila Velha. Bandidos invadem ônibus, roubam passageiros. Eles acabaram detidos e o cobrador do coletivo também tinha um mandado de prisão por estelionato. E aceita-se doação. Na Delegacia de Proteção à Criança, o cantinho de brinquedos é mantido pela solidariedade. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O capixaba está preocupado com o risco de epidemia do Zika vírus. O assunto é cercado de muitas dúvidas. Algumas a gente vai esclarecer agora na reportagem de Carol Fernandes. Só falta 1 mês para o bebê da Mirna nascer e ela está apavorada com toda essa repercussão sobre a forma como o Zika vírus atinge as gestantes e os bebês. A preocupação é tanta que ultimamente ela nem dorme direito. O meu medo está sendo tanto que dá 4 horas da tarde já começa a fechar a casa toda, entendeu? Fecha a casa toda, coloca blusa de frio, calça, porque é muito desespero. É que uma grávida infectada pelo Zika pode transmitir o vírus ao bebê durante a gestação e a criança corre risco de desenvolver microcefalia, que é quando o crânio é menor que o normal. Isso pode afetar a inteligência e causa deficiências na audição, visão, no equilíbrio e na mobilidade. Mas será que por estarem no estágio final da gestação, a Mirna e o bebê dela estão a salvo desse tipo de complicação? Minha dúvida é se a criança, quando já está formada, com 8 mesinhos já, com a cabecinha já pronta, o cérebro pronto, se corre o mesmo risco de um bebê que já está com 3 meses. Esse infectologista afirma que, embora os riscos possam ser maiores nas fases iniciais da gravidez, não se pode dar certeza sobre a ausência de complicações nos meses finais. Para todas as doenças por bactérias, por vírus que atingem o bebê, que a gente chama de doenças congênitas, o primeiro trimestre parece ter mais risco de malformações graves, mais no primeiro do que no terceiro. Mas com relação à Zika a gente sabe muito pouco. Eu recomendaria que em qualquer tempo da gravidez, em qualquer dos 3 trimestres, primeiro, segundo, terceiro, o cuidado fosse o mesmo. O Zika vírus é transmitido pelo Aedes aegypti e, teoricamente, apresenta sintomas bem parecidos com os da dengue, só que de uma forma mais branda. Mas será que dá para diferenciar uma infecção da outra a olho nu? O Zika vírus, ele dá menos febre do que dengue, dá menos dor de cabeça, febre e dá mais exantema, pinta mais o corpo. E dá também dor articular com mais frequência do que dengue. Um dos aspectos que eu acho que a gente precisa estar muito atento é que 80% dos casos de Zika vírus são assintomáticos. A pessoa não sente nada e pode ter infecção. O Zika virou um problema de saúde pública ainda cercado de muitas dúvidas. O combate ao mosquito da dengue é a principal arma contra a epidemia. O especialista responde agora os principais questionamentos da população sobre o assunto. Depois do nascimento, até que idade a contaminação pelo vírus pode prejudicar o desenvolvimento cerebral? Depois que a criança nasce, já não tem o mesmo risco que teria enquanto está durante a gestação. Depois que nasce, os sintomas são aqueles de uma infecção viral com febre baixa, às vezes exantema e dor articular. Então, a doença, tanto em criança como adultos, ela costuma ser uma doença leve. Tem sido descrita a síndrome de Guillain-Barré associada aos quadros de Zika, se sucedendo à infecção pelo Zika vírus. Guillain-Barré é um comprometimento neurológico. Isso foi associado à Zika e faz com que a gente precise ter mais atenção com as pessoas, com todos que porventura tenham a infecção, mesmo nas semanas
após a infecção. E para se livrar do mosquito da dengue, o capixaba vem apostando em repelentes. Mas é bom ficar atento à faixa etária e à forma de uso. Nada de se desesperar e sair por aí comprando qualquer tipo de repelente. Também não adianta exagerar na aplicação do produto. O repelente inadequado não protege contra o Zika vírus. Uma das orientações dos médicos é não passar repelentes em crianças de 0 a 6 meses. A maneira correta de proteger os filhos nessa faixa etária é usar óleo de bebê e recorrer a antigos métodos. Usar roupas mais compridas para cobrir ao máximo a superfície de pele da criança e utilizar esses óleos que podem ser feitos de 3 vezes por dia. Acima de 6 meses de vida, o repelente está liberado. Até os 2 anos de idade, o recomendável é usar um produto que tenha na composição uma substância com a sigla EBAAP. Nossa preocupação sempre foi com o mosquito. A mesma preocupação pensada antes é para ser assumida agora também. Então, com isso, a gente tem que reforçar o uso desses repelentes, mas também lembrar das coisas mais simples, como telas em casas e mosquiteiros ao dormir. Já o repelente com o DIT na fórmula deve ser usado por crianças acima de 2 anos, adultos e gestantes. Verificar sempre o frasco se ele contém até 10% da concentração dessa substância. E ele, lembrando-se que ele tem que ser aplicado no máximo 3 vezes por dia. Algumas outras têm a substância com uma concentração bem maior. Essas podem gerar muitos outros problemas. E eu conversei com um especialista que responde a outras questões importantes. Vamos acompanhar. Pois é, eu estou aqui com o infectologista Talib Moisés Mussalem. Doutor, boa noite. Boa noite. Realmente, esse é um problema grave? A Zika vírus, Jorge, é realmente um problema muito grave. A epidemia, quando chegou no Brasil, ela não tinha descrições dos potenciais de gravidade que o vírus pode causar. E realmente a gente ficou muito preocupado pelos potenciais de sequela que o vírus pode deixar nos bebês cujas mães sofreram a infecção durante a gravidez, porque isso vai trazer um problema sério de desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças. Mas isso acontece em todas as grávidas que estiverem infectadas? Não, não são todas as grávidas que são infectadas que vão desenvolver o problema nos bebês. No entanto, ainda é muito cedo para a gente falar qual a proporção de grávidas infectadas que vão desenvolver bebês com problemas neurológicos. O vírus pode ficar incubado por quanto tempo, doutor? Então, essa é uma resposta que, infelizmente, a gente ainda não tem. Por ser uma epidemia que, recentemente, ela foi introduzida no Brasil, e o Brasil é o primeiro país a descrever epidemias de grandes proporções, a gente ainda vai estudar esse vírus um pouquinho melhor para poder ter essas respostas que ainda são dúvidas de todos. Quais as doenças que as pessoas têm que podem potencializar a gravidade aí desse vírus? Então, a gente não tem a resposta para o Zika vírus, mas a gente pode trazer isso de outras experiências que a gente tem. Por exemplo, o vírus da dengue, a gente sabe que ele pode causar infecções mais graves em pacientes que têm outras doenças, como, por exemplo, cardiopatias, pacientes diabéticos, pacientes que tomam corticoides, que são alguns tipos de medicação que abaixam as defesas das pessoas. Então, eles podem causar doenças mais graves. Então, a gente pode inferir, mas não ter certeza ainda, de que o Zika vírus também pode ir pelo mesmo caminho. Doutor, num adulto, quais são as doenças que eles podem desenvolver, que nós podemos desenvolver, se a gente tiver sido contaminado pelo vírus? A princípio, a gente tem uma fase da doença que a gente chama de fase aguda. É aquela fase onde surgem as manchas vermelhas pelo corpo com coceira intensa, os olhos ficam avermelhados sem que se tenha secreção ou sem que se tenha pus, pode estar seguido uma febre baixa, pode também ter um inchaço das articulações e essa pessoa também pode começar a ter outros sintomas, como vômitos, dor de cabeça. Passada essa fase que dura mais ou menos de 3 a 5 dias, as pessoas geralmente se recuperam. Mas em algumas pessoas, você pode, depois de 1 a 2 semanas, desenvolver uma doença chamada síndrome de Guillain-Barré. O que é isso? É uma fraqueza que começa nas pernas e geralmente ela vai subindo, podendo atingir os músculos respiratórios. Essa é uma doença grave que está ligada ao Zika vírus. Foi descrito isso numa epidemia que teve na Polinésia Francesa. E essa doença é uma doença perigosa porque ela pode causar uma paralisia da respiração e pode levar ao óbito. E carece de quê? De internação em UTI durante períodos prolongados. Todo mundo que for picado vai ficar doente? Todo mundo que for picado, não. 20% dos pacientes vão desenvolver sintomas. 80% vão ser picados, o vírus circula pelo corpo da pessoa, mas ela não desenvolve sintomas. Agora, doutor, tem cura? Não.
O Zika vírus, infelizmente, a gente não tem até o momento nem vacina e nem cura. A única coisa que a gente pode fazer pelo Zika vírus e que todo mundo deve fazer dentro da sua casa, todo mundo deve checar uma vez por semana a sua casa e não pensar que só existe na casa do lado e na casa do vizinho. O Aedes, com certeza, ele vai causar problemas se você não combater dentro da sua própria residência. Pois é, a Secretaria Estadual de Saúde também pede a colaboração da população. Foi criado um comitê de monitoramento do mosquito Aedes aegypti. Toda semana serão analisadas estratégias de combate. Homem é preso acusado de violentar 3 crianças. As vítimas eram sobrinhas de uma senhora namorada do acusado. O auxiliar de almoxarifado de 56 anos foi preso porque descumpriu uma ordem da justiça. Em 2013, ele foi indiciado pelo estupro de 3 meninos. O suspeito respondia pelo crime em liberdade, mas não podia chegar perto das vítimas. Desde a fase do inquérito policial em 2013, ele não poderia mais chegar perto, nem da casa, nem de familiares da vítima. Houve a notícia recente de que ele estaria chegando próximo a essas pessoas, estaria tentando influenciar o depoimento de algumas testemunhas. O suspeito nega as acusações. Diz que a avó dos meninos inventou essa história para prejudicá-lo. Vale o que ela fala. Mas cadê ela? Tá provando isso? Na época da denúncia, os meninos tinham 9, 11 e 13 anos. Foi a pedagoga da escola onde eles estudavam quem procurou a polícia. Ela percebeu que havia algo de errado com os alunos. O rendimento deles no colégio começou a cair, o comportamento mudou, até que o menino de 11 anos decidiu contar tudo o que estava acontecendo. Ele disse para a polícia que sofria ameaças. Com medo, aguentou os abusos durante quase 6 meses. Elas eram ameaçadas, uma delas chegou até a ser queimada com cigarro no braço, no sentido de que ela evitasse qualquer comunicação com as mães. E diziam também que se a mãe soubesse dos abusos, eles matariam a própria mãe das crianças. A avó dos meninos tem 62 anos. É aposentada, mas sempre se envolveu em muitos trabalhos voluntários. Por isso, sempre deixava os netos com um companheiro. As investigações apontam que os abusos aconteciam no quarto do casal. O auxiliar de almoxarifado foi encaminhado para o presídio no início da tarde. Ele vai responder pelo estupro de vulnerável com 3 vítimas, cada um com uma pena de 8 a 15 anos de reclusão. Cobrador de ônibus é assaltado, mas também acaba preso. Os 2 assaltantes entraram no ônibus que faz a linha 700 no terminal de Itacibá, em Cariacica. Em menos de 10 minutos, anunciaram o assalto. Chelsea dos Santos Garcia, de 19 anos, estava com esta garrucha e a colocou na cabeça do trocador. Enquanto isso, o adolescente de 16 anos que estava com ele passou recolhendo os celulares dos passageiros. Os criminosos fugiram, mas minutos depois uma viatura da polícia passou e os passageiros avisaram sobre o assalto. Os policiais fizeram uma ronda e prenderam os assaltantes no mesmo terminal que tinham embarcado no coletivo. E a história que parecia ter tido um fim não terminou por aí. Quando os envolvidos chegaram no DPJ de Cariacica e começaram a prestar depoimento, a polícia verificou que o cobrador tinha um mandado de prisão em aberto por estelionato. A vítima do assalto ficou atrás das grades, junto com os autores do crime. Isso foi devido a um problema que eu me envolvi lá atrás, há mais de 10 anos atrás, em Geneva. E esse problema antigo lá foi o que você teve? Isso daí eu prefiro não entrar em detalhe, porque assim, para mim já estava resolvido. O cobrador disse que não sabia que tinha um mandado de prisão aberto contra ele porque mudou de endereço há quase 10 anos e não o atualizou na justiça. Eu mudei de lá e não atualizei o endereço no fórum. E acabei tendo mandado de prisão há mais de 2 anos trabalhando na empresa e não sabia. É complicado, porque eu trabalhando, eu tenho que passar por isso tudo. Vim cá porque eu tinha sido assaltado e acabei estando aqui, junto com o camarada que veio me roubar, botou a arma na minha cara, né? No ambiente de denúncias e histórias trágicas, um cantinho de brinquedos. E são as doações que mantêm esse carinho. Eles são de pelúcia ou de plástico. Uns têm tração e se movimentam, outros só ficam estáticos. Mesmo sem poder dizer uma só palavra, mesmo sem vida, eles são companheiros nos momentos mais tristes e difíceis. Acaba sendo, sim, confortável, né? É um ambiente meu, um ambiente de criança. E não só com aquela característica da delegacia fria, da delegacia onde eu vim contar,
o meu momento triste. Em Vitória, a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, a DPCA, atende cerca de 700 casos todos os meses, muitos deles de violência sexual. O boletim de ocorrência é feito no atendimento da delegacia. Enquanto o pai, a mãe ou o responsável passa para os policiais as primeiras informações sobre o fato, as crianças são trazidas para esta sala de brinquedos, que até pouco tempo atrás funcionava uma cela. E é neste espaço que elas tentam, pelo menos por pouco tempo, se esquecerem das barbaridades cometidas pelos adultos. Muitas das vezes, essa criança não tem nenhuma bola, nenhuma corda em casa. Às vezes, o primeiro contato dessa criança com um brinquedo, efetivamente, ocorre aqui na delegacia. Quantas crianças envergonhadas com a inocência e a ternura feridas a Emília já não presenciou? A feiura do Taz passa a ser bonita diante de tanta dor causada aos pequenos. Os brinquedos que ajudam e até tranquilizam são escassos na DPCA. Por isso, os policiais se uniram para tentar conseguir doações para a delegacia. É só trazer um brinquedo, o brinquedo não precisa ser novo, obviamente, mas que esteja num razoável estado de conservação e que nós já daremos a destinação correta a esse brinquedo e ele chegará até as mãos das crianças que realmente precisam, daquelas crianças que menos têm. Num ambiente tão hostil como a delegacia, eles trazem alegria e até mesmo conforto. Além de brinquedos, a DPCA espera receber livros infantis. Eles também ajudam demais. Ouvir histórias boas é preciso. Tinha 2 primas vítimas, supostas vítimas do mesmo autor. Aí elas estavam lendo, aí eu sentei com elas, comecei a brincar com elas e perguntei se elas gostavam de ler. Aí foi quando elas me relataram que gostam, só que não têm o hábito porque não tem livro em casa. A delegacia fica perto da pracinha de Jucutuquara, em Vitória. O telefone é 3132-1917. E a seguir, o flagrante de um acidente com morte, o momento em que o motociclista bateu no coletivo. A gente já volta. Imagens de monitoramento flagram um acidente com morte em Vila Velha. No vídeo, o momento em que o motociclista bate no coletivo. O ônibus saía do terminal do Ibis quando a moto atravessou e atingiu o veículo. Ricardo Borges da Silva, de 40 anos, foi arremessado contra um poste e morreu no local. O motorista do coletivo disse que a vítima avançou o sinal vermelho e ele não teve como parar. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã eu te espero no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.